Galera, é o seguinte, aqui no canal a gente fala pra caramba de videogame, a gente fala de jogos, mas e a TV? O básico pra você poder executar tudo isso? A gente ainda não falou, então é por conta disso que hoje a gente vai falar das TVs. Como escolher uma TV adequada para o seu uso? Esse vai ser o intuito do vídeo de hoje. A gente vai tratar das noções mais básicas para você não ficar perdido na hora de escolher a sua TV. Então, antes de continuar, eu já queria pedir para você deixar o seu gostei e também para você se inscrever no canal, porque dessa forma, além de apoiar aqui, você não vai perder absolutamente nada. Tendo tudo isso dito, vamos começar então. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente for escolher uma TV é com relação ao tamanho dela e também com relação à sua resolução. Uma coisa muito básica é que as TVs de 32 polegadas atualmente não possuem Full HD. As TVs de 32 polegadas elas só existem em HD, que é 1280 por 720. E é a partir das de 37 polegadas que a gente passa a encontrar a resolução em Full HD, que é o que a gente conhece como 1920 por 1080 ou 1080p. E já as TVs de 4K a gente só vai encontrar a partir das de 40 polegadas. Abaixo disso a gente não vai encontrar nenhuma TV 4K. Enquanto as TVs HDs são 720p ou 1280 por 720, as Full HD são 1920 por 1080 ou 1080p, as 4K elas têm 3840 por 2160 de resolução. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Mas para vocês terem uma noção mais básica de como funcionam as resoluções, é basicamente isso: largura por altura. Agora eu vou falar uma coisa bem básica aqui, mas que muita gente acaba não se atentando. Quando você vai escolher uma TV, você atenta-se sempre pelo tamanho, mas isso não é a única coisa que você precisa estar sempre com a sua atenção ligada. Uma coisa muito importante é com relação ao espaço que você tem. Você precisa ter em mente também se você vai ter um espaço suficiente para poder aproveitar o máximo da qualidade que ela tem para poder te oferecer. A distância que você tem para poder ficar de uma TV, ela varia de acordo com o seu tamanho. Então, por exemplo, uma TV de 32 polegadas, você precisa ter 1.2 metros de distância. De 37 polegadas, 1.4, 40 polegadas, 1.5 e 43 polegadas, 1.7 e assim vai aumentando sucessivamente. Eu estou usando essas como base porque normalmente são os tamanhos que as pessoas tendem a comprar, mas a distância ela tende a aumentar de acordo com o tamanho da sua TV e principalmente com a resolução dela também. Isso tudo acaba influenciando, beleza? E essa questão da distância acaba influenciando diretamente porque basicamente a gente tem uma coisa chamada pixel per inch. Toda a imagem ela é composta por pixel per inch. Os pixels eles são formados basicamente por 3 pontos, um vermelho, um verde e um azul, e é isso que compõe a imagem. Conforme você vai ficando mais próximo da TV, esses pontos eles podem acabar sendo vistos individualmente e isso acaba atrapalhando a sua imersão e até a qualidade de imagem de uma forma geral, porque você acaba identificando o ponto de uma forma individual e não ele como um conjunto de toda a imagem. Então por isso que é muito importante que você mantenha sempre uma boa distância da TV. Além das questões de saúde também, para não cansar a sua vista e você não precisar ficar olhando assim, sabe? Para poder tentar acompanhar um objeto quando a TV é muito grande, porque isso acaba causando estrabismo e tudo mais. Tem toda uma questão de saúde também envolvida. E agora que a gente já falou sobre a questão da resolução acoplada à questão da distância que é preciso ter aí mediante a TV que você vai comprar, a gente precisa falar sobre uma coisa que é muito conhecida aí pelo meio dos gamers já, que é o input lag. O que é o input lag? Ele é o tempo de resposta que se tem entre o comando que você executa no jogo e a ação realizada visivelmente, ou seja, o tempo que você aperta o botão e o tempo que a imagem é executada mediante aos seus olhos. Isso é uma coisa muito importante também. E com relação a isso, a primeira coisa que se tem que ter em mente quando você for comprar a sua TV é que ela precisa ter um tempo de resposta menor do que 25 milissegundos. Então, quando você começar as suas pesquisas, se foca nisso quando chegar na parte do input lag. Você precisa ter um tempo de resposta menor ou igual a isso. Até os 25 milissegundos eu acredito que já atenda bem, mas quanto menor, melhor. Isso daí você não precisa ter a menor dúvida, porque o que acontece? O input lag ele vai facilitar basicamente com que você visualize o comando que você está executando naquela hora. Então, por exemplo, apertei o botão e o personagem já está executando a ação. Isso é muito facilitador na hora que você está jogando online, por exemplo, principalmente quando você está jogando um FPS, um First Person Shooter, como Call of Duty, Battlefield e coisa do tipo, entendeu? Mas a gente precisa estar atento a uma coisa: quando a TV ela é 4K, ela demanda mais resolução e aí entra um certo problema, porque ela requer mais poder de processamento e isso vai exigir um pouco mais da capacidade do processador da imagem dela. Então a tendência é que ela fique com um pouco de delay se comparada a uma resolução em 1080p. Mas atualmente todas as TVs, eu posso dizer para vocês que todas as TVs, elas vêm aí
com a capacidade de ter um Game Mode na qualidade de imagem. O Game Mode nada mais é do que uma configuração pré-setada da TV, onde ela basicamente vai ter aí a qualidade de imagem preparada para executar a TV na sua performance total quando o assunto é tempo de resposta. Tem o prós e tem o contra. O prós é que basicamente você vai executar aí a TV de uma forma muito mais rápida, né? O input lag dela vai ser mínimo, isso é ótimo. Mas a gente tem que levar em consideração que, infelizmente, a qualidade de imagem ela não é tão boa quando tem aí essa pré-definição do que quando você configura manualmente. Mas aí se você quiser, por exemplo, jogar um jogo online, isso acaba contando muito, porque o tempo de resposta da ação que você está executando para a ação que o personagem vai realizar acaba sendo muito menor, e isso acaba facilitando pra caramba. E atrelado ao campo do input lag, a gente acaba chegando aí ao campo da taxa de atualização. E o que é a taxa de atualização? A taxa de atualização é o tempo em que a TV acaba tendo a sua imagem atualizada. Atualmente, as TVs, em sua grande maioria, acabam tendo 60 Hz. E aí mora um grande perigo. Mas é um perigo muito especial para os PC gamers. Por quê? Normalmente, quando você está jogando um PC gamer, se você for entusiasta, você quer passar da taxa de quadros por segundo dos 60 quadros. Você quer os 120, você quer uns 70, uns 80. Não vai adiantar você colocar um jogo que execute nessa taxa de quadros por segundo numa TV que só tem 60 Hz, porque ela não vai ter a frequência adequada para acompanhar o seu jogo. E isso vai causar um efeito que a gente chama de tearing, que é aquela divisão da tela quando tem uma imagem. A imagem ela não consegue acompanhar a movimentação do seu jogo e fica muito feio. Normalmente com o console não se tem muito problema, porque os consoles muito raramente, agora atualmente o Xbox One X, dependendo do jogo, até consegue alcançar os 60 quadros por segundo, mas normalmente está bem abaixo disso. Eu quando coloquei o meu PC numa TV minha, eu infelizmente não consegui aproveitar o máximo dos... Acho que eu estava executando um jogo em 80 quadros por segundo. Eu senti que o jogo estava rodando em 60 ou talvez até menos. Dependendo do jogo, eu consegui ver que ele estava rodando até em câmera lenta, cara. Mas por quê? Eu tenho uma desculpa para essa questão do câmera lenta e eu vou explicar para vocês. O que acontece? Quando eu fiz esse teste com esse jogo que estava rodando a 60 quadros por segundo, infelizmente eu estava colocando a configuração da minha TV muito lá no alto. E aí o poder de processamento dela, como estava em 4K, não estava entregando os 60 Hz, estava entregando só os 30 Hz. Então eu senti que o jogo estava rodando praticamente em câmera lenta, que eu estava rodando o jogo a 60, 70 quadros por segundo e a TV estava me entregando só 30 Hz, então realmente estava muito complicado. Então quando você for escolher a sua TV, ainda que seja um padrão, preste bastante atenção. Ver se tá lá com 60 Hz. Se tiver mais, melhor ainda. Quanto mais, melhor nesse caso, tá? Eu poderia entrar agora no ramo de brilho e de contraste, mas atualmente as TVs elas vêm com uma coisa muito interessante que a gente conhece como HDR, ou High Dynamic Range, que é basicamente um efeito que melhora os tons claros e os tons escuros, dão uma ênfase e conseguem melhorar a imagem e separar as cores de melhor forma. Por exemplo, um preto você vai conseguir identificar melhor destacando de um branco ou de uma outra cor. Isso acaba facilitando muito e acaba determinando aí se o contraste é bom ou se é ruim, porque para isso precisa envolver o contraste. Então na hora que for escolher a sua TV, só veja se possui lá um HDR10, porque atualmente é um dos melhores que tem. E se você tiver um HDR, sem sombra de dúvidas, você vai ter uma boa qualidade de imagem. Mas aí agora chega a pergunta, para o que é que você quer a TV? Você quer a TV para usar nos consoles atuais, focar no PlayStation 4, Xbox One X, ou você já está se preparando aí para os consoles de próxima geração? Porque se você estiver se preparando para os consoles de próxima geração, a primeira coisa que eu vou te dizer é que você precisa estar atento se ela vai ter uma conexão HDMI 2.1. Os HDMIs eles foram passando por uma certa evolução. Por exemplo, a resolução 4K ela foi introduzida no HDMI 1.4. Só que foi no HDMI 2.0 que a gente conseguiu atingir o 4K com os 60 quadros por segundo. Então atualmente se você quer executar o Xbox One X numa melhor performance, se você tiver com foco voltado para os 60 quadros por segundo nos jogos que tem essa disponibilidade, você precisa de uma TV que tenha essa conexão. Mas a gente tem atualmente o HDMI 2.1 que é capaz de executar até 10K em até 120 Hz. Então, se você está pensando no PlayStation 5 ou até mesmo num PC, o Xbox Series X, enfim, foca numa TV que tenha
essa conexão, beleza? Mas a gente também não pode esquecer de falar que para poder usufruir de tudo isso, você vai precisar de um cabo que corresponda a essa conexão. Então não adianta só a sua TV ter essa conexão 2.0, 2.1, 1.4, não. O cabo também precisa corresponder a isso. Então quando você for comprar um cabo, normalmente já até vem com os consoles e tudo mais, mas ainda assim, se você precisar comprar, atente-se ao fato de que ele precisa ter 1.4, 2.0 ou 2.1 de acordo com a sua necessidade. E agora, olha, se você for entusiasta, tem uma coisa muito interessante que é o G-Sync, ou G-Sync, como vocês preferirem chamar. Ele aí já é muito mais conhecido pelos PC gamers, que na realidade usavam o V-Sync, que tinha a finalidade de acabar com aquele tearing, né, com aquela divisão de tela quando você atualizava a imagem. E isso acabava deixando a experiência muito mais fluida e sem interrupções, por assim dizer. O fato é que as TVs resolveram aplicar um recurso semelhante. Ele tem a mesma finalidade que o V-Sync e ele impede aí que a sua imagem seja dividida, funciona bem pra caramba. Só que com os preços atuais das TVs aqui no Brasil com esse recurso, eu particularmente considero isso como um luxo. E para console eu nem sei se eu acho que seja muito válido. Mas se você é entusiasta, eu acho que fica aí a curiosidade. Eu não vou entrar em méritos de Samsung e LG, qual é a melhor TV, qual é o sistema, já que atualmente elas são marcas que usam sistemas completamente diferentes para poder reproduzir as suas imagens. Eu não vou entrar nesse mérito aqui desse vídeo. Eu acho que o intuito desse vídeo ele é basicamente você ter uma noção do básico, do que você precisa perguntar na hora que você for comprar a sua TV, entendeu? Então, basicamente, são esses os fatores. Você precisa estar atento à resolução, à conexão, à velocidade que as imagens são atualizadas, tá? Porque isso é muito importante, e o input lag, beleza? E com isso a gente chegou no final desse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para vocês. E que se não foi ainda, eu espero que seja um dia, beleza? Bom, se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei, porque isso é muito importante, apoia, incentiva, tudo que há de bom nesse mundo. E também se inscreve no canal para não perder absolutamente nada, beleza? Me segue nas redes sociais, vai estar aparecendo tudo aqui na descrição também. Era basicamente isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.